Oi, gente. Meu nome é Priscila. Vou falar aqui como eu venci o espírito do engano. Eu tive que calar todas as outras vozes para ouvir só a voz da verdade, a voz de Deus. Eu tive que vencer a timidez, o vício em aprovação das pessoas, a dependência emocional. Então eu orei muito, jejuei muito, li muito a Bíblia, fiz terapia. E foi um processo, foi uma das libertações mais difíceis que eu fiz, graças a Deus. Uma coisa que me assustou bastante e eu fiquei assim indignada é que muitas das coisas têm a ver com anjos caídos, com o inimigo. Então, muitas das vezes nós ouvimos vozes, achamos que é a gente, mas não é. Então vamos lá, sobre pessoas. Pensar um pensamento que vem na mente de que pessoas estão falando mal de você, que pessoas estão te perseguindo, que pessoas isso, aquilo, não é verdade. Muitas das vezes é algo que a gente tem que curar na gente e parar de ouvir esse anjo caído. Porque o inimigo quer intriga, o inimigo quer que a gente pense mentiras sobre passear, comida, coisas agradáveis assim, também tem muita influência de anjo caído. Porque eu não preciso de comida, eu não preciso passear, ir para lugares diferentes, comer coisas diferentes para ficar feliz. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus e Ele que me traz felicidade. Eu tenho que sair, eu tenho que comer coisas, porque é a vida, né? Não tenho que colocar sentimentos isso de que tem que haver necessidade. Ter uma vida saudável, fazer exercícios, é algo que tem muito questão de anjo caído aí, pensamento ruim na nossa mente, porque é difícil. É algo que não é prazeroso no início, mas depois que a gente vê os resultados, isso é muito bom. Então, pensamento de que é difícil, eu não consigo, é chato, a comida saudável não é gostoso. Pensamento ruim na nossa mente. Questões espirituais é muito tem a ver com o anjo caído, pensamento ruim que eles colocam na nossa mente, de que é difícil ler Bíblia, de que eu não consigo, de que ir para a igreja eu não consigo mais e não é bom, tem pessoas lá que eu não gosto. Tudo sobre isso também que anjo caído põe na nossa mente. E porque eu tive que aprender tudo isso e tive que parar de dar ouvido para tudo isso, porque eu aprendi que Deus, ele quer uma vida plena para nós. Então, uma vida com liberdade. E o que é liberdade? Você conseguir escolher as coisas saudáveis e boas para sua vida e fazer elas, não ser manipuladas por elas. Então, tudo isso que eu falei, se eu tenho liberdade, eu vou escolher as comidas boas para mim. Eu vou escolher dar ouvidos ao que as pessoas falam de mim, ver se realmente é de verdade, é bom para mim. Ir nos lugares, comer, escolhendo o sentimento certo, não ir influenciar e no exagero, né? Eu tenho que ler Bíblia e a igreja porque eu tenho que alimentar minha fé, eu tenho que alimentar meu lado espiritual, fazer exercícios, comer, eu tenho que fazer isso também porque é bom para mim. Na Bíblia diz que nós temos que andar pelo caminho estreito, não o caminho largo. Então, para eu ter uma vida plena, uma vida equilibrada, ter prosperidade, eu tenho que andar no caminho estreito, que é saudável, um caminho de escolhas para o meu bem, um caminho de ouvir sempre o que Deus tem para mim. Então, além de saber que eu tinha que vencer tudo isso e só ouvir o que é bom para mim, só escolher o que é bom para mim, eu tive que colocar muito na minha mente o que é a verdade. E a verdade é o que a Bíblia diz. O que Deus diz de mim é a verdade. E na Bíblia diz quais são os pensamentos corretos que eu tenho que ter. Então, tudo que for puro, tudo que for nobre, tudo que for amável, excelente, digno de louvor,
Tudo isso é pensamento correto na minha mente. Tudo que foge disso, eu tenho que descartar. Então, saber do meu valor em Deus, saber que Ele me ama, que eu sou especial, eu tenho valor, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito aqui. Saber que Deus me ama, Deus ele não fica me culpando das coisas. Se eu errei, eu peço perdão para Ele e tento consertar tudo. E tá aí o motivo que essa libertação foi tão difícil, porque envolve muita coisa. Então eu tive que me apegar muito a Deus e pedir muita paciência para Ele. E isso também é todo dia. Além de ser liberta, eu tenho que vigiar todo dia para não voltar a alimentar de novo. E entender que os pensamentos ruins, os pensamentos difíceis, têm a ver com algo que eu tenho que curar dentro de mim e parar de dar ouvido para isso. É um pensamento, veio na minha mente, foco em outra coisa, vou fazer minha rotina, lembro de algum versículo se vier na mente, estudar a Bíblia, versículos sobre algo que está te atormentando aqui agora. E eu fiz isso muito. Então, uma das coisas mais importantes é saber quem eu sou, que eu sou amada, eu tenho missão aqui, Deus me ama, Deus não me culpa. E estudar muita Bíblia, ler muita Bíblia, saber quais são as verdades que eu tenho que me basear e andar em cima delas.